Olá, bom dia a todos. Muito bem-vindos à nossa aula aberta sobre gestão de projetos sociais em organizações da sociedade civil, organizações do terceiro setor. Eu sou Roberto Padula, coordenador do núcleo de estudos, que eu vou apresentar agora para vocês, que é quem está promovendo essa aula. E é a segunda vez que a gente fez ano passado, ainda antes de começar toda essa confusão que estamos vivendo, né, aqui com a pandemia. O Morales está aparecendo na minha tela, por favor, do projeto. Isso. Então, voltando, desculpem. Então, vamos apresentar essa aula aberta. Essa aula aberta é promovida pelo NEATES, que é o Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor. Nós somos um núcleo de pesquisas da PUC, de São Paulo. Né? Esse núcleo tem já vai fazer 23 anos, o logo ainda está mostrando 21, né? Ele é um grupo interdisciplinar de assuntos do terceiro setor. É interdisciplinar porque nós temos professores de administração, de direito, sociologia, psicologia, comunicação, marketing. Então, ele tem a atuação tanto de professores da própria PUC, como professores e profissionais das diversas áreas, mas todos especialistas no terceiro setor. A coordenação é minha e do professor Luciano. O professor Luciano hoje não pode estar presente por problemas de saúde, mas ele que criou esse núcleo e é o que está sempre junto com a gente, e é uma referência nesse assunto. O NEATES, ele faz tudo o que a gente precisa em uma universidade. Ele, nos três pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão. No ensino, nós temos nossas palestras, nossas lives agora, né? E temos muitos cursos, que eu vou falar já daqui a pouco, um curso de especialização e vários de extensão. Nós fazemos pesquisas. Essas pesquisas, envolvendo sempre a parte social, terceiro setor, diversidades, racismo e outras pautas, muitas delas acabam aparecendo até vindo de alunos do próprio curso de especialização. E essas pesquisas fazem a gente criar novas pesquisas e novos cursos de extensão, cursos mais curtos. E também temos os projetos de extensão. O que é? É a universidade passando seu conhecimento para a sociedade. Então, também, muitas vezes, vem dos alunos de especialização que trabalham em organizações, e eu estou querendo fazer um projeto de tal maneira, então ele desenvolve o projeto durante o curso, e a gente, né, com toda a orientação nossa, e a gente fica ajudando o desenvolvimento, a execução daquele projeto. Além disso, também nós temos ajudado outras organizações na parte de gestão. Uma que nós temos muito forte hoje é a União Popular de Mulheres, lá do Campo Limpo, com grande trabalho, tanto na parte de gestão quanto na parte de comunicação. Então, a gente atua em todos esses pontos que são os importantes da universidade, né? Isso que faz a universidade. Nós também, por conta da nossa pesquisa, por conta disso que a gente ensina, a gente faz livros. O último é esse aqui, que é um livro, digamos assim, até genérico, né? Porque ele tem todos os assuntos que são importantes na hora de gestão de uma organização da sociedade civil. Foi escrito pelos nossos professores, né? Está aqui o professor Luciano, aqui embaixo, estou eu e os outros que eu vou já apresentar daqui a pouco. Esse livro tem o link no nosso site, que daqui a pouco passo qual que é o site, que você pode baixar gratuitamente. E estamos preparando outro, que é a gestão da sociedade, da civil, né, organizações de sociedade civil, agora em termos de pandemia. Deve sair até o meio do ano, provavelmente. E tudo livre, grátis, vocês podem baixar e utilizar. Na parte de ensino também a gente tem esses encontros temáticos, que agora são lives, obviamente, né? Palestras que a gente fazia no prédio da PUC em São Paulo, e agora tem sido tudo online.
O próximo será dia 11 de abril, neste mesmo canal, nessa mesma hora, que vai ser sobre diversidade social e inclusão, né? Quais são os desafios das organizações sociais nesse tema. Estamos começando um trabalho de pesquisa nisso, acho que vocês vão ser convidados logo para participar, para vir nesse próximo encontro. Falar rapidinho dos nossos cursos, né? O nosso principal curso é a Gestão de Projetos Sociais, essa é uma especialização, tem 1 ano e meio, mais o TCC, esse TCC que eu falei que muitas vezes são aqui, traz pesquisas novas para a gente, é onde a gente ajuda a fazer o projeto da própria organização onde a pessoa trabalha. Nós estamos começando uma nova turma agora, em março, desse daqui, ele tem mais que 10 anos, é um dos cursos mais tradicionais, né? E temos outros cursos de extensão, são cursos de 2, 3 até 4 meses, né? Então, temos aqui o de comunicação e marketing, captação de recursos, esses dois particularmente são disciplinas da especialização, mas que você pode fazer separadamente. E caso você faça e goste, eu acho que eu vou fazer especialização, o que você já tiver feito aqui já vai contar por especialização como um todo, certo? Não precisa refazer essa disciplina, obviamente. Tem um outro mais focado em elaboração de projetos sociais, claro, né? Que tem turma de segunda à noite e sábado de manhã. Tem a parte de compliance em organizações sociais, um assunto que está cada vez mais sendo falado, a gente vai começar a comentar disso hoje. Negócios de impacto social, também estamos começando em maio um curso novo disso. A gestão de voluntariado, as leis de fomento e colaboração, formação de equipe, ética, cidadania, responsabilidade social e gestão cultural, que não é exatamente sobre o terceiro setor, mas também ele se insere porque, basicamente, quem está trabalhando em gestão cultural trabalha em terceiro setor. O que mais que a gente tem? Aqui nosso site, né? Então, o www.pucsp.br/neates, a gente vai pôr aí no chat esse link, e qualquer dúvida também pode falar pelo neates@pucsp.br ou na página do Facebook, que também vários de vocês estão assistindo pelo Facebook. Então, vou pedir agora, por favor, para todos os professores entrarem, para poder fazer uma breve apresentação de cada um. Ainda está faltando gente, cadê? Cadê o professor Pedro? Bom dia, professor. Então, deixa eu apresentar rapidinho, depois cada um explica melhor. Primeiro, vou falar da Fátima, que é psicóloga, cuida toda a parte de gestão de projetos. Dá um oi aí, Fátima. Ela que vai ser a mestre de cerimônias daqui do nosso evento, e todos esses cursos aí de voluntariado, gestão de pessoas, toda a parte de atividades mais lúdicas é com a Fátima. Depois vai entrar o professor Pedro, sociólogo, ligado à escola de governo, é nosso mentor na parte social, né, estudos de gestão social, diversidade e tudo mais. Obrigado pela apresentação generosa. Bom dia a todas e todos. Depois vamos ter a Laís, advogada, mestre, uma das maiores sumidades no marco regulatório das organizações civis, né, no MIROSC, é uma das criadoras disso, e então ela vai falar sobre toda essa parte de direito na sociedade civil. Depois teremos aí o Michel e a Luanda, que vão falar. O Michel é o maior especialista em captação de recursos. Todo mundo sempre quer falar com o Michel, é ele que ajuda as organizações a trazerem dinheiro, né?
E a Luanda, especialista em comunicação e marketing, tanto na parte de terceiro setor, na área cultural também. Então, eles vão fazer um bate-bola mostrando como que as coisas caminham junto, como que a organização vai trabalhar nisso. E depois o Tosi, também administrador, contador, auditor, que fala daquelas coisas que a gente acha que é chata, mas são as mais importantes para que possa a organização sobreviver, né? É a parte de orçamento, a parte do compliance, da governança. E é isso, gente. Então, muito obrigado a todos pela presença. A gente continua agora com a Fátima. Obrigado, bom dia. Obrigado, professor Padula. Obrigada. Bom dia a todos. O meu papel aqui, né, nesse encontro, é fazer com que ele seja ao máximo participativo. Então, na medida do possível, na medida deste canal, né, que estamos, deste número de pessoas, então nós já começamos pedindo que vocês coloquem lá no chat de onde vocês estão, né? Eu já vi que tem gente do Sul, de Viamão, tem gente do Nordeste, tem gente do Norte, gente de São Paulo, do interior de São Paulo. Então é isso. Quem ainda não colocou, vai lá no chat, coloca a sua cidade para a gente poder dizer, olha, onde é que a gente, com quem que a gente está falando, né? Com que espaços do Brasil nós estamos falando. Para que nós possamos, ainda dentro dessa ideia de participação, como eu disse, meu papel aqui é essa participação, esse elo, essa escuta. Então, assim, todas as dúvidas que você tiver, o professor está falando sobre um determinado tema, aparece uma dúvida, escreve no chat, nós vamos colher todas essas perguntas do chat, e ao final nós teremos um espaço curto, né? O nosso evento todo aqui, ele tem 1h30 no máximo, né? Mas a gente vai ter um espaço para que os professores respondam suas perguntas. Tá? Então, fiquem à vontade, coloquem a sua cidade, já coloquem as perguntas que forem surgindo à medida que os professores forem falando. E para que a gente possa começar, nós vamos chamar o professor Pedro, falando sobre terceiro setor. Aliás, ele vai começar explicando essa história de terceiro setor, que essa terminologia já é um pouco mais antiga, a gente já tem outras formas de se referir ao setor, mas, por enquanto, eu estou usando terceiro setor até que chegue no Pedro, tá bom? Então, para que possamos começar dando continuidade a essa maneira participativa, eu peço, por favor, que vocês vão até o Menti, e aí eu peço para o Morales colocar aqui minha apresentação do Menti. Menti.com, tá? Você vai até o menti.com e usa o código 76465470, que vai estar aí na tela de vocês. E lá você responde, quando você pensa na importância do terceiro setor, quais são as palavras que vêm à sua mente? Então, você coloca uma palavra ou uma expressão, né, ou várias palavras ou várias expressões, mas uma de cada vez, sobre o que vem à sua mente quando você pensa na importância do terceiro setor. Vamos dar um minutinho para que você possa ir até lá. Isso, alguém já começou aqui. É importante a participação de vocês, porque aí o professor Pedro justamente vai conversar com esta ideia de terceiro setor que vocês estão trazendo. Pedro, olha só, quando a gente pensa em terceiro setor, pensa em participação, em sociedade melhor, pensa em auxílio às comunidades, em responsabilidade, cooperação, responsabilidade civil. Coisa pública, participação, desenvolvimento, parece que apareceu mais vezes, justiça social, educação, contribuição. Está ficando muito bonita essa nuvem de palavras. Está linda, está maravilhosa. Não está? Acesso público, comunidades carentes, bem comum, coisa pública, direitos humanos,
garantia de direitos, engajamento. Será que terceiro setor é tudo isso, professor Pedro? Vamos lá. Vamos lá. Diz aí para a gente. Bom, eu acho que vocês que estão assistindo estão partilhando da emoção de ver toda essa riqueza de informação, essa árvore de conceitual, essa árvore do conhecimento que cerca as organizações sociais. Por definição e por excelência, aquele setor dentro da vida do país que está vinculado a causas e propósitos, que se cria e se desenvolve para desenvolver papéis e tarefas no desenvolvimento da sociedade, que não é o papel do Estado, nem é o papel das organizações que visam lucro, embora ambos segmentos, ambos espaços, ambas esferas sejam profundamente importantes e fundamentais para a vida da sociedade. E, a bem da verdade, vocês estão me acompanhando? Sim. E a bem da verdade, essas fronteiras se confundem um pouco, especialmente nas últimas décadas, onde nós vemos a emergência, por exemplo, de empresas lucrativas de impacto social, onde nós vemos o Estado com uma profunda partilha com segmentos que não são do Estado. Por exemplo, na contratação de mão de obra para exercer atividades do Estado, como terceirizados ou coisa que o valha, ou, por exemplo, na compartilhamento de tarefas e responsabilidades com a área privada, que seria uma parte do terceiro setor. Me permitam, então, introduzir a fala de hoje e começar a dizer, estabelecendo aqui uma fala sensível ao momento que nós vivemos. Um desses segmentos do terceiro setor são as organizações sociais, as OSs, que cuidam especialmente da saúde, que foi um novo espaço dentro do terceiro setor que se cria a partir dos anos 90. Vejam, esse terceiro setor, que vem da filantropia, do começo do século, das atividades religiosas, vai se transformando e, nos anos 90, no Brasil, estabelece a partilha das responsabilidades da área da saúde com o setor privado. E aqui eu começo fazendo uma homenagem aos profissionais da área da saúde que estão, neste momento, como estar numa aula aberta sem referir à conjuntura atual, sem falar da pandemia, sem falar do momento grave que exige realmente uma concertação nacional de todos, das esferas governamentais, privadas, do setor privado, da sociedade como um todo, para o enfrentamento da pandemia. Então, nesse momento, eu faço 2 registros. A nosso reconhecimento e respeito a uma política pública de Estado, o SUS, que está enfrentando uma tarefa gigantesca, hercúlea, e a esse segmento privado, porém filantrópico, que está dentro dessa missão no enfrentamento na linha de frente da Covid. E lembrar aqui que esse segmento, toda a parte da atenção à saúde, é muito feminina, então, prestando também uma homenagem às mulheres aqui na proximidade do 8 de março. Por sinal, no terceiro setor, ele tem uma maioria de mulheres atuando, assim como isso se dá no campo da educação, no campo da saúde pública, no campo da assistência social, atividades onde a presença feminina é muito ampla. Então, eu acho que com esses registros, a gente começa a entender um pouco os contornos daquilo que eu trato dentro do nosso curso de especialização, que é o módulo Estado, Políticas Públicas e Sociedade Civil, trazendo algumas questões. E lá vou eu a elas, e por favor, Fátima, me avisa 3 minutos antes, por favor. Então, vamos pensar que nós vivemos numa sociedade que há 36 anos embarcou numa nova aventura, após um período de ditadura militar, um período com tantas mazelas que estão na cabeça ainda de todos, porque é uma coisa que faz parte da nossa história. A entrada na democracia, a Constituição de 88, estabelecendo
a grande baliza, um pacto social que tem como referência a república, a democracia e o Estado democrático de direito, as instituições constituídas, aquele aprendizado do Montesquieu dos freios e contrapesos entre os poderes, aquela questão do poder executivo, legislativo e judiciário, com o acréscimo do Ministério Público, no caso brasileiro da Constituição de 88. Também temos nessa ossatura, nessa estrutura institucional, a dimensão federativa, governo federal, governos estaduais e municipais, que na Constituição de 88 ganharam autonomia. Então, essa é a construção brasileira, e é uma construção complexa, que trabalha com compartilhamento de responsabilidades, no caso da saúde, da educação, a política do SUS, ela tem articulações de coordenação federal, de recursos estadual, municipal, e tem, inclusive, consorcial, se me permitem, quando a saúde trabalha com consórcios de municípios atuando de forma compartilhada, como em alguns casos. Essa é a configuração brasileira e que é muito complexa. E nessa configuração, nós temos a presença desses atores que nós mencionamos, a presença do Estado, dos funcionários públicos, das instâncias governamentais, dos parlamentos federal, estadual e municipal, dos tribunais de contas. Temos também a esfera das empresas privadas que atuam nesses territórios, e temos a presença do terceiro setor que atua nesses territórios. Mas tudo isso dialoga com os territórios de vida, que não são nem municipais, nem estaduais, nem federais, são territórios. Territórios que há 500 anos eram ocupados pelas populações originárias e que hoje, após esse processo de construção do país brasileiro, num processo de colonização, de um processo histórico tão importante, encerra, no final do século XIX, a escravidão e estabelece a república no nosso país. E a república é esse período de 100 e tantos anos que nós estamos sempre aprendendo a construir, e, portanto, a democracia, o Estado de Direito é um processo de aprendizado e construção permanente. E dentro desse contexto, nós temos esses 30 ou 40 anos da Constituição Federal de 88 e de aprendizado e de construção. Dito tudo isto, eu deixei em aberto uma questão, que é de que o território não é federal, estadual nem municipal, é o território de vida das pessoas, o território onde as pessoas vivem. E num território, a gente falou de Campo Limpo, vamos falar do Jardim Ângela, da Zona Sul de São Paulo, que nos 90 foi conhecida como recorde mundial de violência e recorde mundial também de carências e vulnerabilidades. Vamos falar desse território? Ele recebe as políticas públicas municipais, federais, estaduais. Cada parte rege um pedaço das políticas públicas que organizam aquele território. E lá está a sociedade. E a sociedade não é nem municipal, nem federal, nem estadual. É pessoas em vida. E dentro desse contexto, nós podemos fazer uma ideia do terceiro setor ampliada, que ele envolve todo o conjunto de organizações da sociedade, desde os movimentos sociais. Essa é a proposta de Teodósio no dicionário das organizações sociais, que ele englobaria o amplo conjunto dos movimentos sociais, dos movimentos reivindicativos, das associações de bairro, aquelas que têm uma conformação jurídica, às vezes, mais singela, chegando às grandes organizações. Nós temos, então, chegamos ao nosso setor de trabalho, chegamos à nossa questão aqui, foco da minha fala. Eu espero que eu ainda esteja no meu tempo para concluir. Então, você tem um minuto, Pedro. Oi? Você tem um minuto. Então, eu vou concluir. A FASFIL, a pesquisa do IBGE sobre o terceiro setor, ela nos mostrou que nós temos 83 mil entidades no grupo religião, no grupo cultura, recreação, outras tantas, desenvolvimento e defesa de direitos, assistência social, educação, saúde, meio ambiente, muito forte direitos humanos que defendem os direitos das pessoas. E esse é o conjunto. É um conjunto que representa
uma parcela significativa do PIB, do Produto Interno Bruto, que emprega 2 milhões de pessoas. É uma parcela que tem desafios de governança, desafios de financiamento, desafios da escuta do território, de fazer esse diálogo com as demandas sociais, desafios da gestão profissionalizada. E nós notamos que ao longo desses 20 anos, o nosso curso tem profissionalizado, tem criado quadros mais preparados para atuar dentro do terceiro setor. Então, a PUC, eu acho que é um lugar privilegiado, porque ela também é uma pontifícia universidade católica, e nós temos esse setor religioso importante, que também atua no terceiro setor, e que também está comprometido em buscar práticas de governança, em buscar a profissionalização, em buscar o foco adequado das atividades, e com isso provocar o bem-estar, auxiliar nas políticas públicas, num conceito que se chama de coprodução de bens públicos, trazido dentro da grande área teórica da gestão social. Gestão social que pensa a horizontalidade, que pensa o propósito, e gestão social que pensa a escuta e a articulação adequada entre Estado, políticas públicas, terceiro setor e os territórios em que atua. Eu espero ter conseguido passar um pouquinho desse universo amplo que a gente discute dentro do módulo Estado, Políticas Públicas e Sociedade Civil, e fico à disposição para mais tarde podermos conversar. Espero, por fim, ter tocado nas palavras e anseios que estavam na nuvem rica de ideias trazida pela metodologia que a professora Fátima nos ofereceu nesta manhã. Bom dia a todos. A nossa nuvem ficou muito boa mesmo, né? Obrigada, professor Pedro. Essa nuvem ficou muito representativa. Falando em representatividade, eu estou vendo aqui no chat que nós estamos de Pelotas a Manaus, né, aqui no nosso mapa do Brasil. E algumas pessoas, inclusive, estão contando das suas organizações. Então, temos aqui organizações que fazem assistência social, atendimento social a pessoas com câncer, atendimento de pessoas com síndrome de Down, e aqui, então, a gente vai conhecendo a nossa plateia aqui a partir do chat. Continue por aí mesmo, continue com as perguntas. Professor Pedro volta um pouco mais para frente para responder nossas perguntas, então eu, sem demora, vou passar para a professora Laís, a nossa advogada, grande especialista de Miroski, e já vou lançar uma pergunta para ela, né, para aquecer. Laís, conta para a gente, o direito no terceiro setor, ele é diferente do direito das empresas, né? Às vezes as pessoas falam que a legislação de OSCs parece mais difícil, mais complexa. Como é que é isso? Conta para a gente um pouquinho, por favor. Obrigada, professora Fátima, cumprimento aí todos os meus colegas de núcleo, né, o nosso coordenador, o professor Padula, e o professor Pedro, Michel, Luanda, Tosi e todos os demais que compõem aí esse núcleo tão rico, interdisciplinar, que busca construir conhecimentos, né, na área das organizações da sociedade civil no país já há 20 anos, e eu tenho a honra de fazer parte. Nessa área do direito, a gente atua também em conjunto com a professora Paula Estorto e a professora Estela, que não estão aqui presentes hoje, mas que fazem parte dessa construção. E, respondendo a sua pergunta, professora Fátima, por que o direito é tão complicado das organizações da sociedade civil? Acho que não é algo típico das organizações da sociedade civil. O direito, ele é complicado no geral, e a nossa missão dentro desse curso de especialização é justamente traduzir para uma gramática que seja mais próxima do gestor das organizações da sociedade civil, esse juridiquês que está conformado na arquitetura das leis e do ordenamento jurídico como um todo. Assim como o professor Pedro trouxe essas explicações sobre o funcionamento do Estado, quando a gente trabalha esses conceitos em sala de aula, a gente busca justamente pensar sobre as leis que incidem sobre a vida da pessoa jurídica, organização da sociedade civil, desde o seu nascimento até o seu, enfim, crescimento em termos de financiamentos, as diferentes formas
de recebimento de recursos e relações contratuais com o mundo externo. Isso significa, se a gente fosse pensar, enfim, talvez aí nesse momento que a gente está numa crise sanitária tão grande e tão conectado com os temas da saúde, né? Se fosse a gente pensar numa analogia com os médicos, acho que o primeiro serviço seria de um obstetra, né? Da gente, quando elabora um estatuto social, quando pensa no nascimento de uma pessoa jurídica sem fins lucrativos e acompanha essa gestação e até o momento do parto, o que a gente está buscando ali é justamente que essa formação dessa nova organização, ela tenha consistência, ela tenha densidade, ela tenha aderência à legislação como um todo, principalmente ali no caso societário, prioritariamente ao Código Civil, mas também a partir de um planejamento jurídico a depender do que a organização quer fazer com essa legislação setorial. Se for uma organização que tiver uma vocação, uma intenção de trabalhar com assistência social, ela pode, no futuro, pleitear o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que é o SEBAS, então ela precisa observar a Lei 12.101 também, além da LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, para conformar toda a sua inteireza dentro daquela área específica. Então, no fundo, acho que a gente, quando trabalha esses conteúdos em sala de aula, tenta trazer da nossa prática da advocacia especializada, tanto esse olhar de assessoria à gestão, e por isso a gente passeia pelos campos do direito que interessam para que o gestor entenda minimamente como funciona essa arquitetura, essa legislação, e obviamente ninguém sai do curso como advogado, mas sai sabendo o que demandar, sabendo onde encontrar, onde buscar mais informações, né? Então tem uma parte grande de assessoria à gestão, com o olhar do direito, e a segunda que é de olhar para o direito como fundamento dos próprios projetos, né? E aí pensando no sistema internacional de direitos humanos, nas legislações setoriais, que, enfim, influenciam as nossas políticas públicas e, consequentemente, a atuação das organizações da sociedade civil, seja na área de assistência, saúde, educação, meio ambiente, cultura, ciência e tecnologia, desenvolvimento local, esporte, enfim, a gente tem aí uma gama grande de potencialidades de áreas de atuação. Acho que como grandes desafios hoje, a gente tem muito as questões que estão relacionadas, não só às regras mais atuais de gestão, essa atualização de estatuto sobre esse momento de reuniões virtuais, de assembleias virtuais. A gente tem também a questão do compliance, da conformidade legal, isso é muito legal do núcleo também, porque a gente trata de conteúdos que são transversais com outras disciplinas, cada um sobre um olhar diferente, então na nossa disciplina a gente também trata sobre compliance, sobre o ponto de vista jurídico, e conectando com a governança e com os atos societários da organização. E também trazendo essa ideia de que a conformidade legal é hoje uma proteção contra, enfim, arbitrariedades do Estado. Quanto mais a organização estiver conectada, quanto mais a organização estiver, enfim, protegida juridicamente, mais ela tem capacidade institucional de estar no mundo de hoje. A gente traz também conteúdo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, questões tributárias, especialmente sobre doações, né, mas não só, também sobre incentivos fiscais, que são conteúdos também dados na aula do professor Michel, e muita coisa sobre o tal do MIROSC. O que é o MIROSC? MIROSC é uma sigla, a administração pública adora uma sigla, então foi apelidado durante a elaboração dessa agenda no governo federal de 2011 a 2016, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, e por isso o MROSC, MIROSC. É uma lei que, ao final, ficou conhecida sobre esse nome, mas, na verdade, a gente estava falando de uma agenda regulatória, de uma melhoria de uma série de normas para a construção de um ambiente mais favorável à existência das organizações da sociedade civil. A lei mais conhecida desse processo é a Lei 13.019 de 2014,
que hoje está sendo implementada na União, estados e municípios, com alguma dificuldade justamente pela ausência de indução da equipe no governo federal, pelo desmonte das próprias políticas públicas em geral, da falta de editais, da falta de compreensão, mas que é uma conquista para as organizações por ser um regime jurídico próprio, por trazer especificidades, tratar dos temas que eram espinhosos para as organizações, em relação a custos indiretos, controle de resultados, pagamento da equipe de trabalho. Sobre pagamento da equipe de trabalho e remuneração de dirigentes, por exemplo, para vocês terem uma ideia, foram mudados 8 atos normativos. Então, a Lei 3.019 é uma delas que trata sobre isso, mas foi modificado esse tema também na 12.101, que é a Lei do SEBAS, do Certificado de Filantropia, né? E também foi modificada a legislação tributária, a 9532 hoje traz uma outra redação sobre remuneração de dirigentes. Enfim, são conteúdos que a gente vai trabalhando com calma dentro de sala de aula e também trazendo muitos exemplos práticos para que o gestor das organizações de sociedade civil, que é o especialista que se forma nesse curso, possa, de fato, sair com uma compreensão melhor desse ordenamento jurídico. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho, Fátima, mas eu queria mencionar também que a gente tem alguns cursos para além do curso de especialização, né? Então, tem um específico sobre o marco regulatório das organizações de sociedade civil, por exemplo, que já está na sua 5ª edição. Então, é bacana porque muita gente de vários lugares do Brasil faz o curso, então a gente também tem muita troca e muito intercâmbio sobre essas questões que são afetas à implementação da Lei 13.019 nos seus mais diferentes lugares. Então, é um curso que a gente recomenda para quem tiver interesse. E nesse momento que estamos sobre esse caos da pandemia, da Covid-19, todos os cursos estão sendo realizados de maneira síncrona, né? Então, a gente faz ao vivo, mas à distância. E nesse ponto fica o convite para mesmo que as pessoas morem em outros estados, que não sejam em São Paulo, também possam participar dos nossos cursos dentro desse sistema, né, que acaba possibilitando que não precise viajar, não precise se deslocar até São Paulo, e que a gente possa ter esse mesmo conteúdo, essa mesma troca em tempo real. Tanto o curso de especialização, quanto todos os outros cursos que são de extensão, né, que a gente chama, os cursos menores, de menor duração, eles estão abertos para que todas as pessoas de todos os lugares do Brasil possam fazer dessa maneira que a gente está comentando aqui agora. A gente fala no curso também bastante sobre as legislações específicas para além do MIROSC de OCIP, de OS, de SEBAS. Então, acho que a gente cobre aí um grande espectro de leis principais, digamos assim, que afetam o terceiro setor como um todo, e faz alguns exercícios que são bem bacanas de discussão sobre não só documentos, né, especialmente a gente tem uma dinâmica de estatutos sociais, mas também sobre a legislação e a política de fomento e colaboração que afeta a vida das organizações de sociedade civil. Para terminar, a gente fez um projeto com o NEATES e com uma organização internacional que chama ICNL, International Center for Not-for-Profit Law, e essa organização, enfim, apoiou a elaboração de materiais sobre liberdade de associação. Então, a gente construiu aí 3 dinâmicas, uma delas foi essa do Estatuto Social, que a gente formatou, mas fez também uma outra sobre um caso do BNDES em relação a contratos com organizações da sociedade civil que já estavam firmados e receberam exigências posteriores que não eram devidas, e também um terceiro case que foi sobre a medida provisória 870, que foi o início da gestão do governo Bolsonaro, que se dispôs a querer controlar e monitorar as organizações da sociedade civil, e teve uma reversão dessa redação da medida provisória com a atuação da sociedade civil. Eu vou deixar depois nos comentários o link desses materiais. São materiais que a gente usa em sala de aula, mas que são também referência aí para vocês já irem lendo e conhecendo um pouco mais da nossa produção. Eles também vão estar no site do NEATES, que eu recomendo, que tem bastante conteúdo de todos os professores,
que são feitos, enfim, a partir de muita experiência prática também, porque todos os professores atuam para além da academia, né? E que são, enfim, uma contribuição muito rica e valiosa. E eu fico, enfim, feliz de estar aqui hoje e à disposição para as perguntas posteriormente. Obrigada, bom dia a todos e todas e todes. Obrigada, Laís. A Laís é interessante porque os alunos chegam no curso preocupados porque viram aquela sopa de letrinhas do Miroski, agora o que muda, meu Deus, que desespero e tal, e aí encontram na Laís, que é a nossa grande especialista, né, um porto seguro, né? A Laís começa a tranquilizá-los e a mostrar que a coisa não é tão complexa assim, ela consegue trazer para uma realidade mesmo de quem não é dessa área de direito, esta tranquilidade que muitas vezes, né, o aluno vem desesperado, meu Deus, o que é Miroski, né? Muito obrigada, Laís. Eu disse que nós estamos de norte a sul, né, do país, mas, na verdade, nós temos, inclusive, gente da Alemanha, de Hamburgo, aqui nos assistindo. Bem-vinda, todos muito bem-vindos, né? E falei também das áreas de atuação, então, algumas pessoas contando que são da área de atendimento a pessoas com homofilia, imigrantes, população de rua, pessoas falando também das suas funções, né? Então, assistentes sociais, coordenadores de projeto, é isso, gente. Né? Continuem participando aí pelo chat, fazendo suas perguntas. Já tem uma pergunta para a Laís, uma pergunta quente, mas eu vou segurar, Laís, porque tanto Laís quanto o professor Pedro voltarão ao final para a fase de perguntas, então, seguindo aqui a nossa agenda, eu vou segurar essa pergunta quente que tem aqui e já vou chamar, sem mais delongas, o professor Michel e a professora Luanda, são nossos especialistas de captação de recursos e marketing. Muito bem-vindo. Obrigada, Fátima. Oi. E já vou lançando uma pergunta para você, Michel, a pergunta de $1 milhão, né? Manda. A pandemia fez uma mudança muito grande, né? Imprimiu assim, a necessidade de mudarmos tudo que nós tínhamos como certo, como definido, isso dá certo, essa é uma boa ferramenta. Muita coisa ou caiu por terra ou está em questionamento, né? Então, o que eu pergunto para você, mudou a forma de captar recursos com a pandemia? Está diferente agora? O que a pandemia fez aí na captação de recursos? Essa é só a primeira pergunta, depois a gente vai puxando e encadeando outras. Vamos lá. Obrigado, Fátima. Oi, Luanda. Oi, todo mundo. Gente, o que eu quero trazer para vocês? Eu diria que não. Eu diria que a pandemia não mudou a mobilização de recursos. Ela exige planejamento, ela exigiu mais planejamento. Então, quem estava bem organizado, bem planejado, quem sabia o que quer fazer, quem tinha claro a sua causa, conseguiu captar mais recursos ainda na pandemia. A maioria das organizações com quem a gente se relaciona conseguiu mobilizar mais recursos. Tá? Realmente é isso que a gente viu. E tanto faz ou por telemarketing, ou por visitas pessoais, ou captação online. Essas organizações que sabiam como falar com o seu público, aquelas organizações que conseguiram, às vezes, talvez mudar o discurso. Eu não digo que mudou a captação, pode ter mudado o discurso. Eu agora estou captando para uma emergência, eu preciso bolsas, cestas famílias, eu preciso de alimentação, ou a minha causa continua, quer dizer, se eu cuido de câncer, o câncer não parou com a pandemia. Então, muitas organizações alteraram o discurso no sentido de dizer, olha, apesar da pandemia, a gente precisa que você continue doando para a nossa causa, porque a nossa causa, as pessoas continuam ficando doentes. Ou a gente precisa educar as crianças que estão em casa, precisamos comprar tablets por causa da pandemia. Mudou o discurso, mas não mudou a forma da gente mobilizar recursos. A gente tem que diversificar, a gente não pode depender só de um, isso não mudou. As leis de incentivo ficaram iguais, eu desde o começo falava, gente, no máximo,
a lei de incentivo não vai acabar com a pandemia, talvez fique um pouco abaixo. No final do ano, o que nós vimos é que ficou igual, os mesmos na cultura, que a gente já tem dados 1,5 bilhões de 2019, 1,5 em 2020. Mas, como eu falei que tem que mudar discurso, eu pergunto para a Luanda. Luanda, e aí? Como que o marketing mudou durante a captação de recursos, né, durante a pandemia, a comunicação? Muitas vezes a gente fala, precisa cortar despesa e acaba cortando o investimento em marketing. Conta um pouco para a gente o que você recomenda nessas horas. Isso aí, Michel. Bom dia, obrigada, bom dia a todos e a todas. Michel, um pouco do que você estava falando, né? A captação mudou com a questão da pandemia. Eu jogo isso para a comunicação, né? Muita gente fala o seguinte, né? Fala assim, ai, Luana, ai, professora, porque minha organização é pequena, eu não sou uma organização grande, e aí é muito difícil captar, é muito difícil acessar, né, as organizações, as empresas, né, ou grandes doadores, né? Então, esse discurso, gente, na verdade, vamos tentar reverter. Vamos ver se isso é verdade ou não. Eu costumo brincar muito, né, com aquele filme da Alice no País das Maravilhas, né, quando ela encontra o gato e ela pergunta, você sabe qual é o caminho, né, que eu tenho que tomar, etc e tal, e o gato pergunta, para onde você quer ir? E aí ela pergunta, eu não sei. Aí o gato responde, bom, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, eu acho, gente, que essa historinha, né, ela retrata muito essa questão das organizações, tá? Um ponto fundamental é qual é esse posicionamento dessa organização, para qual causa ela atua, né? Qual é a estratégia que essa organização tem por trás para que ela tenha um funcionamento e uma entrega do seu serviço e do seu resultado, né? E quando eu falo em posicionamento, são várias variáveis que entram dentro desse pacotinho dessa organização, como, por exemplo, a missão clara e definida, a sua causa em prol do qual ela trabalha, essência, valores, né? Ter esses valores muito bem consolidados, né? Muito fortes, né? Pessoas, equipe técnica pronta para poder atender, né, o seu público-alvo, uma estratégia de atuação que envolva projetos, serviços, né, no caso, de repente, de uma consultoria, de um atendimento mais dirigido, programas, né, clareza nos resultados desses produtos e serviços, né, como que eu tenho clareza, né, a partir de indicadores, a partir de um resultado social, que tenha um relatório de prestação de contas. O relatório de atividade, gente, muito mais que uma ferramenta de comunicação, ele é o que dá grande visibilidade a essa organização na forma como ela funciona, né? O que está acontecendo ali para uma pessoa que não conhece. Então, esse pacote todo é o que dá o quê? Essa visibilidade para essa organização e faz com que ela se torne conhecida e ela possa se apresentar. Então, muitas vezes é importante fazer o seguinte, pega uma organização grande e vê o que ela está fazendo. Vê o que ela está atuando, porque as ferramentas de marketing não mudam. As ferramentas são iguais para todos, né? O que muda é a forma como você está trabalhando. Então, acho que é um pouquinho por aí, Michel, sabe? Esse posicionamento, essa marca, né? Quando a gente fala em marca de organização social, isso é muito importante também. A marca não é só para uma empresa, né? A organização social também traz essa marca. E essa marca carrega o quê? Todo esse posicionamento e essa organização, né? Essa operação que está por trás. Então, falo eu? Falo você. Então, está congelando um pouquinho, Michel. Acho importante que você tocou no aspecto do tamanho da organização. Não importa, planejar é planejar, né? Eu planejo a receita e a despesa da minha casa, da minha família, de uma organização com 1 funcionário, com 5, com 10, com 50, com 1.000. Planejar é saber onde eu estou. Eu adoro aquele filme da Alice, eu uso em todas as minhas... Né? Saber onde você está, querer saber aonde você quer chegar. Gente, planejamento não é mais nada do que isso. Isso é qualquer organização.
Mas a organização que sai estabanada, preciso de dinheiro, pelo amor de Deus, vou quebrar, né? Não vai conseguir, não vai conseguir. Incentivos fiscais ajuda, mas é um pedacinho. É 5, 6% do valor do dinheiro doado. Tem 50 bilhões na sociedade, né, que o Pedro falou, sociedade, existem 50 bilhões destinadas para as ações da sociedade civil. Incentivos fiscais é 3,5%, é um pedacinho. Então, a gente tem que ter, eu insisto, né, na diversificação, e é isso que a gente vai falar no curso. A gente vai falar de incentivos fiscais, a gente vai falar de captação com pessoa física, a gente vai falar de captação com empresas, a gente vai falar pessoa física online, ou vai falar de negócios, empresas, pode ser a banca de jornal da esquina, que também pode doar R$30 por mês, como os grandes empresas da nossa região que estão perto, os outros que estão longe. Vamos falar de captação com o governo, vamos falar de captação com fundações, institutos nacionais e internacionais. Isso tudo é o que a gente vai abordar, são 8 encontros que a gente tem no curso, bastante prático, com bastante debate, né? A gente entra no primeiro semestre, nós já entramos quem vai começar, já vai começar com a gente faz duplo, sei lá, eu terça, Luanda na quinta, ou vice-versa, e às vezes a gente aparece na aula do... Então, porque está junto, quer dizer, a gente precisa planejar, saber onde está e onde chegar, e comunicar de forma clara. Tudo que a Luanda falou é muito importante, né? É muito, muito importante. Que outras ferramentas de comunicação você recomenda, Luanda? Então, Michel, sabe que tem um ponto bastante interessante, né, nesse planejamento, né, que a gente, assim, a gente troca muito, a gente tem muita troca nós dois, e a gente fala, né, comunicação e captação é um casamento que não tem como se separar, né, tem que estar juntinho ali, firme, forte, muito bem solidificado, né. E essa questão das ferramentas, até antes da ferramenta, tem um ponto importante, que é o seguinte: antes, se a gente pegar vamos colocar uns 15, 20 anos atrás, né? Como era o processo de comunicação? Sem essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Lembra numa empresa, como que era? A propaganda, a pessoa, eu vou aqui falar em consumidor, mas o paralelo também é para o doador, porque só muda o resultado, né? O consumidor busca um produto e, no caso que eu estou falando de um doador, é uma doação. Né? O que acontecia com esse consumidor? Né? A propaganda vinha e bombardeava, e ele não tinha como devolver, né? Ele não devolvia. E aí, lembra-se, para mandar, por exemplo, uma reclamação, tinha que colocar numa cartinha, colocar no correio para poder chegar na empresa. Bom, com o desenvolvimento tecnológico nesses últimos anos, o que aconteceu? A celeridade na informação. E aí a internet. Então, hoje, primeira diferença, o que mudou? Hoje, esse doador e esse consumidor, ele participa, sim, não só da venda, como do processo de decisão de compra. Então, ele faz o quê? Ele está vendo um comercial, ele já está no WhatsApp vendo um site, já mandando o WhatsApp para o amigo perguntando: você conhece essa organização? Essa organização é idônea? Foi para essa que você doou? Então, essa celeridade de informação hoje, todo mundo tem participação. E esse doador, entre aspas, ele está no centro da decisão, sim, e da influência. Então, esse planejamento, essa organização é muito importante para que essa informação chegue organizada e de forma estruturada na ponta, principalmente no que tange a transparência. Né? Hoje a gente sabe, agora entrando um pouquinho em ferramentas, como você me perguntou, né? Hoje uma organização, no mínimo, ela deve ter um site bem estruturado, né? Um site que tenha as informações institucionais, as informações sobre governança. Que informações são essas? Dirigentes, conselho, prestação de contas, certificações, relatório de atividades, premiações, caso tenha, né? Então, que tenha tudo organizado ali na área de transparência, porque uma pessoa que eu falo: Michel, você conhece essa organização? Olha, conheço, entra no site deles, que ali na página de governança ou transparência tem tudo organizado, para que você conheça um pouco melhor, né? Então, o site é uma ferramenta também utilizada para captação de recursos.
Com essa tecnologia, hoje nós temos ali como colocar um meio de pagamento, né, para que o doador possa doar via cartão, via crédito ou débito, né, pagamento recorrente, possa emitir um boleto, caso ele seja um pouco mais tradicional e queira pagar via boleto. Então, num site, a gente consegue organizar tudo isso. Tanto as informações institucionais, né, importantíssimas, como também ferramentas de captação, né? Outro meio que também é novo e que de extrema importância é o que? As redes sociais, né? As redes sociais, hoje, o marketing digital, não é você sair postando, você sair dando tiro para tudo quanto é lado. Existe uma estratégia por trás, editorias as quais que você trabalha, conteúdo bem feito, bem posicionado. Tudo isso vai ajudar na visibilidade da organização. O e-mail marketing, você ter uma estratégia de marketing de relacionamento, seguindo as leis Lei Geral de Proteção de Dados, hoje é super importante para você trabalhar esse e-mail. Então, não basta só comunicação, também tem que ter um CRM, né, super importante, mas é uma ferramenta fortíssima para as organizações. Vídeos, canais do YouTube, por exemplo, é um outro meio de comunicação que hoje também é super importante, realizar lives, webinários, né, para os seus diversos públicos. Enfim, essas são apenas algumas ferramentas que a gente trabalha no decorrer do curso. Eu costumo falar que a primeira coisa que a gente trabalha, né, que eu trabalho muito com os alunos no curso na disciplina de comunicação e marketing, é marca e posicionamento. Depois que a gente vai entrar em ferramentas de comunicação, e aí eu entro em várias delas, inclusive no marketing digital. Um outro ponto também que a gente trabalha, Michel, que é o que eu acho que é muito importante, é também o outro lado. São as empresas enxergarem como trabalham essa comunicação de causas, né? O marketing relacionado a causas, que também é uma forma de captação, mas que trabalha muito comunicação, também é super importante, porque hoje, como as marcas engajam causas, aí é uma intersecção entre o terceiro setor e as empresas. Então, esses são alguns tópicos que a gente trabalha no decorrer do curso e que a gente vai criando esse diálogo, nós dois, né, na sua disciplina de captação de recursos e eu fazendo a tradução para o comunicação e marketing. Eu só quero acrescentar, né, que é a questão das contrapartidas. E muita gente acha que oferecer, não, a empresa vai pôr o logo dela no nosso site. Gente, não é isso que quer. A empresa não precisa, vou dizer, quantas pessoas visitam o seu site? Mais 1.000 pessoas, mais 5.000, a empresa fala com milhões, ela não precisa colocar o logo no site de vocês. A gente vai dar isso também, mas ela quer muito mais do que isso. E justamente, a gente falou, a gente tem que entender que se interceptam, né, as organizações e as empresas, como que elas podem trabalhar junto, como que elas mexer na imagem da empresa, lado social, para os clientes desta empresa, quer sejam empresas, outras empresas ou pessoas. É muito mais profundo, gente. Acho que é isso que consegue discutir, né, no nosso curso. O professor Padula vai dar mais detalhes do curso, tem gente já perguntando quanto custa, o professor Padula vai falar. Vocês podem fazer só as nossas 2 matérias, podem fazer as 4, mas podem 1 ano e meio, pode fazer uma parte agora, uma parte... Somos muito flexíveis. Acho que a gente conseguiu avançar nisso, porque o mercado exigiu isso, né? O mercado, a gente tem que estar todo olhando para o mercado, e a mesma coisa é a captação e a comunicação de recursos, o tempo todo olhando o mercado. O mercado. E a gente viu, né, Michel, agora também nessa pandemia, o engajamento de marcas, né, de grandes marcas no mercado se engajando a causas. Então, isso é uma preocupação muito grande. Tanto o publicitário, pessoal de comunicação que trabalha em empresas, quanto do terceiro setor, tem que estar muito consciente, né, e tem que estar muito bem preparado para fazer esse casamento. É um casamento complexo, é um casamento que envolve muitas variáveis e que a gente tem que ter uma análise crítica bastante consistente antes de colocar uma campanha na rua. Porque aí, sabe o que acontece? Que muitas vezes perde a autenticidade, né? E quando a campanha deixa de ser autêntica, aí quem fica prejudicado? Tanto a empresa quanto a organização. Então, esses são alguns temas atuais que a gente trabalha, né? E que é bastante importante, né? Tanto para o pessoal do terceiro setor, como também de mercado, comunicação, marketing, publicidade, agências.
agências hoje, que são os grandes criativos, os criadores, também têm que estar bastante inteirados em relação a esse tema. Tá bom? Devolvemos para lá e vamos deixar para perguntas para o final. Vamos deixar para o final. Todo Fátima, mundo que está aqui, coloque perguntas. Até mais, até mais. Já temos algumas perguntas, temos várias perguntas sobre o curso também, né? O curso começa em breve e, reforçando o que o Michel falou, o curso, né, a especialização completa, ela tem 3 módulos e mais o módulo do TCC. Mas o aluno pode fazer um módulo, ele não precisa fazer sequência se ele não puder, ele pode escolher um módulo específico, né? Nós colocamos de novo ali no chat o link para quem quiser mais informações de quanto custa, como é que paga e outras informações detalhadas do curso. Continue fazendo suas perguntas e ainda aqui olhando, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, né, para as associações, eu vi aqui uma associação que o NEATES acompanha muito, a União Popular de Mulheres de Campo Limpo e adjacências, e uma associação lá do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, de mulheres guerreiras, né, entre outros. Então, continue fazendo suas perguntas, a gente está levantando aqui, e vamos passar para aqui dentro da nossa agenda, para o próximo professor, que será o último a fazer sua fala, e depois disso nós já vamos trazer as perguntas, tá? Professor Tosi. Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre a disciplina de gestão financeira e controles do curso de especialização e alguns cursos de extensão. Como foi dito já por Michel, Luanda e uma série de outros, eles captam recurso e a gente administra. Se não captarem, a gente vai brigar com eles, né? Para que nós tenhamos como administrar os recursos. Então, uma das grandes preocupações nossas nesse curso é a experiência prática que a gente tem no dia a dia das organizações. Então, a gente lida com a gestão financeira, falando de fluxo de caixa, falando de orçamento, componente importantíssimo para os projetos, falando de contabilidade, né? Que é uma coisa que a gente, normalmente, a experiência mostra que a gente deixa um pouco de lado e diz, não, contabilidade é problema do contador. Não é bem assim, porque quando a entidade tem algum problema, é exigida contabilidade, como na Lei 2101 do SEBAS, que a Laís mencionou. Tudo isso acaba sendo muito importante e tem entidade que tem diligências com relação aos SEBAS por problemas de contabilidade. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Não é o nosso objetivo ensinar contabilidade para o gestor, mas ele tem que ter informação mínima para gerir, para acompanhar o contador. Vamos falar de prestação de contas. A Luanda acabou de falar sobre publicar a prestação de contas, mas, gente, o que a gente vai dar transparência e publicar precisa estar correto, porque senão fica pior a emenda que o soneto. Quer dizer, se eu publico uma prestação de contas, seja ela de um projeto, seja ela da entidade como um todo, ela precisa estar correta. Então, nós vamos tratar sobre isso. E o curso é um curso, digamos, bastante antigo, mas sempre atualizado. E nós temos 3 coisas importantes que estão agregadas ao curso, que são coisas novas. Uma delas é governança, né? Nós vamos discutir com os alunos como é que está e como deve ser a governança de uma organização. E não se importem com o nome, que talvez possa ser um pouco mais sofisticado, mas governança existe desde que o mundo é mundo, porque tem que ter alguém que planeja, que controla e que monitora. A nossa experiência é que nas entidades nem sempre
a governança é aquela formal que está na ata de eleição dos cargos. Então, nós precisamos identificar isso, nós precisamos desenhar como é que seria a governança. Agora, como é que se governa? Você precisa ter planejamento, como disse o professor Michel, e nós precisamos monitorar esse planejamento para saber se tudo aquilo que foi planejado no planejamento estratégico, no planejamento anual, está acontecendo. Quer dizer, como é que a governança assina uma prestação de contas sem ter certeza que ela está correta? Então, é todo um processo que culmina, né, com uma visão de governança, e nós temos que identificar a estrutura de governança, nós temos que identificar quais são as informações que serão passadas periodicamente para a governança. Então, mostra que ele está bastante facilitado, até em função da possibilidade de fazer reuniões como essa que nós estamos fazendo. Então, a gente tem feito muita governança nas organizações através da internet, através de live como essa que nós estamos fazendo. Então, é a oportunidade para aproveitarmos essa questão de governança e fazermos isso de fato, porque é muito importante para as organizações. Então, um tema importante e específico seria a governança. Outro tema importantíssimo é o compliance, uma palavra em inglês que quer dizer conformidade, a gente pode chamar aqui no Brasil de programa de integridade, que veio através de legislação, ou seja, existe uma lei anticorrupção, uma lei de lavagem de dinheiro no Brasil, que, de alguma forma, nós precisamos proteger a entidade para que ela não seja responsabilizada em alguma situação de corrupção. E a lei é clara, a entidade, a pessoa jurídica e as pessoas físicas da entidade são responsáveis, e não é porque é uma entidade sem fins lucrativos, filantrópica ou não, que não está sujeita a essa lei. Inclusive, a lei anticorrupção tem um decreto que detalha o que seria um programa de integridade. Então, este é um assunto extremamente importante, e eu gostaria que ficasse claro para vocês que não é um modismo. Isso está previsto na lei, e o que a gente defende, o que a gente coloca nas aulas, é que, já que temos que seguir a lei e fazer um programa de integridade, vamos fazer este programa, esse compliance, na organização como um todo. Afinal, nós vamos ter razoável segurança que estamos atendendo a legislação, nós vamos ter a segurança de que os recursos planejados estão sendo captados, nós vamos ter segurança que o financeiro tem um controle adequado, nós vamos ter segurança que a prestação de contas está correta. Então, quando você implanta um programa de compliance e define normas e responsabilidades, se isso está funcionando, a gente tem razoável segurança que os processos estão adequados. Uma outra coisa muito importante que a experiência prática tem mostrado é que os controles internos, que são aqueles procedimentos que a gente usa no dia a dia para gerir e controlar as organizações, os processos, estão defasados. O que acontece com o controle interno, que é muito comum? Por que você faz isso? Não, eu faço isso porque fulano que trabalhava aqui há 3 anos me passou e eu continuo fazendo. Gente, este controle é ou não é importante para mitigar risco? Então, o grande fator de importância e de racionalização que a gente faz no compliance é, primeiro, avaliar o risco. Qual é o risco que a organização tem em relação a esse processo? E aí, sim, desenhamos o controle. Então, a experiência mostra que tem controles, tem planilhas, né? O que eu chamo de Excellândia, né? Que tem N planilhas na organização e que a gente, no fim, vai perguntar para que serve. Que risco ela está mitigando? E aí chegamos à conclusão
que não tem risco nenhum, não tem função. Então, o programa de compliance é uma forma de nós desenharmos o controle de acordo com os riscos da organização e deixar de fazer aqueles que não mitigam risco nenhum ou que a entidade não está sujeita a um risco significativo. E aí, nessa esteira, vem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é uma lei nova, foi sancionada em setembro do ano passado, e ela tem um artigo que diz que a vigência, as sanções irão acontecer a partir de agosto. E também não tira fora o terceiro setor desta responsabilidade. A Lei Geral de Proteção de Dados foi um grande passo que o Brasil teve que editar e sancionar essa lei, até por conta da pressão dos mercados internacionais, né? E que hoje é uma realidade. O que é a essência dessa lei? Ela diz o seguinte: cada pessoa física tem o seu dado, ela pode colocar esse dado para quem quer que seja, desde que, e ela pode cobrar esse quem quer que seja, como é que ele está controlando esse dado, como é que ele está manipulando esse dado, e você, dono do dado, pessoa física, tem que autorizar que ela utilize esse dado. E também tem que dizer como é que você controla, tem que ter um código de ética, de controle disso, tem que eleger o que a gente chama em inglês de DPO, que nada mais é do que um gestor de dados da organização. Então, os dados que a organização tem relativos à captação de recursos, como foi dito há pouco, os dados que a organização tem relativos ao beneficiário, e outros, a própria folha de pagamento, que são dados dos funcionários, devem ter controles que mitiguem o risco deles serem utilizados inadequadamente. Porque se o forem, a pessoa jurídica pode, a pessoa física pode entrar com processo, ou a pessoa jurídica, contra a organização que não mitigou o risco de que isso fosse utilizado inadequadamente. Acho que ainda a nossa sociedade, de uma forma geral, não se deu conta do tamanho dessa lei, mas é muito preocupante. Por quê? Porque daqui a pouco, eu, por exemplo, quando alguém me liga hoje, de onde você obteve meu dado? Eu não autorizei. E aí logo desligam. Quer dizer, é uma ferramenta para nós, pessoas físicas, mas é um grande risco para as organizações. Imagine, além de ter que pagar uma multa que pode ser muito grande, como disse a Luanda, nós possamos afetar a marca da organização. E aí sim é um desastre total. Então, a lei, ela ainda está sendo regulamentada, foi criado um órgão federal de gestão da lei, mas nós temos que começar a nos preocupar já, para estabelecer controles que mitigam o risco da informação que nós temos ser mal utilizada. Então, você vai ter controles que tem que ter um pouco de informática, porque hoje os dados praticamente estão todos nos bancos de dados. Como é que eu controlo esse acesso? Como é que eu mitigo o risco da entrada de um hacker para utilizar esse dado? Mais ainda, no dia a dia, quem da organização usa esses dados, para que usa? Às vezes a gente observa que não é necessário, então cancelamos o acesso só para consulta. Então, tem que haver um levantamento dos bancos de dados que a organização tem e como é que nós estamos controlando. Importante, não significa que nós estamos falando só de banco de dados. Dado pode ser em papel. Então, todos aqueles arquivos que a gente tem são dados importantes. Eu estou vendo a professora Fátima, então eu tenho que terminar.
Josi, eu gostaria de aproveitar e já fazer a pergunta, né? Porque agora nós passamos para a fase de perguntas, eu queria aproveitar que você já está na tela e já te fazer uma pergunta. Né? Mais objetivo e racional, vamos lá. Você falou de compliance, que essa função não é uma novidade, mas o termo é uma novidade, né? Ele hoje está sendo muito discutido. Tal. Eu queria te perguntar, da tua experiência, né? Quem é que, dentro das organizações do terceiro setor, das OSCs, quem é que tem esta função e quem tem esta responsabilidade pelo compliance? Do que você tem visto? Na verdade, todos. Né? Porque a organização vai escrever um código de ética. O que é o código de ética? Dizer como essa organização se porta em termos de sociedade, quais são os valores, e todos devem seguir este código de ética. Então, aí você tem problema de assédio moral, de assédio sexual, e todo o posicionamento dos valores da organização dentro do código de ética. Então, fazer missão, visão e valores não é só para pregar na parede, vai daí derivar o código de ética do programa de compliance. Óbvio que o desenho, a análise de risco, o desenho das normas e procedimentos para mitigar os riscos seria feito pelo grupo, vamos dizer, responsável por cada área, dependendo do tamanho da organização. Né? Mas eu diria que, assim, uma resposta direta, todos estarão envolvidos. Todos terão responsabilidade. E a função vai depender da estrutura que normalmente está em qual profissional, em qual ponto da estrutura? Vai depender muito da estrutura, mas ela tem muita ligação com uma área de controladoria, mas nós vamos ter o pessoal de RH, nós vamos ter todo o pessoal de compras, e aí vai abrangendo a organização toda. Quem é o principal responsável por um programa de compliance ou integridade é a alta administração. O programa já diz, se a alta administração não se envolver, esquece. E aí é outro fator importante, quer dizer, a alta organização não pode dizer, bom, vamos fazer um programa de compliance, mas isso aí é para os funcionários. Nós vamos fazer, não. Eles têm que se envolver, a atitude deles, o exemplo deles será algo importante dentro de todo esse processo. Então, principalmente a alta administração. E aí a importância de ter a governança desenhada. Ótimo. Muito obrigada. Agora eu vou endereçar as perguntas aos outros professores. Nós temos várias perguntas aqui e entendo outras da sua área, a gente volta aqui. Vou endereçar uma pergunta ao Pedro. Professor Pedro, a Ana Paula está perguntando como que é na prática mesmo essa ligação de políticas públicas e OSCs? É uma excelente pergunta, né? Pegue a área de educação, por exemplo, né, as creches conveniadas, né, esse importante papel que elas possam estar tendo nesse momento, mesmo com estarem cessadas as atividades presenciais, elas estão no território podendo cumprir papéis importantes, mas elas estão sujeitas às diretrizes sanitárias dos governos estaduais, de seus estados e dos governos municipais. Então, temos dois tipos de coisa. Uma é a política pública, e aí vamos lembrar que a política de educação, de saúde, tem uma atribuição de recursos constitucional para estados e municípios, que garante a continuidade, que garante um orçamento, mesmo que em tempos de restrições, e mesmo que as leis mais recentes, por exemplo, a PEC dos gastos, reduzam um pouco esses valores, de qualquer maneira, há uma garantia de continuidade dessas políticas públicas e há uma segurança jurídica de atuação dessas entidades conveniadas no plano da educação e da saúde. Em outras áreas, também podemos encontrar essas conexões entre políticas públicas, entre a construção dos orçamentos municipais. E aí eu lembraria muito, né, o papel do conjunto do terceiro setor no contexto da participação social, na discussão dos orçamentos, nas leis
de diretrizes orçamentárias, nas leis, nos orçamentos municipais, fazendo um papel importante, né, professora Adelaís, de advocacy, um papel importante de trabalhar dentro da causa, né, junto aos poderes públicos, no aspecto de reivindicação, auxiliando a sociedade civil a encaminhar reivindicações dentro dos processos participativos, né? Ao mesmo tempo, essas organizações sociais, falando de participação e concluindo, elas também participam dos conselhos municipais, estaduais e federais, muitos deles desprestigiados atualmente, mas que são uma conquista da Constituição e que a gente pode saber que dentro do contexto natural de um país democrático de alternância de poder, certamente poderão vir a ser valorizados num contexto tangível e que, portanto, a participação volte a ser uma atividade importante das organizações sociais junto às populações dos territórios, enfrentando as situações de vulnerabilidade social. Não sei se eu toquei no assunto conforme foi pedido. Ok, obrigada, Pedro. Eu vou, Laís, a gente tem 2 perguntas, eu vou encaminhá-las ambas para você, e aí você, na sua fala, vai organizando a resposta, por favor, né? A primeira pergunta é do Tadeu, né? Ele fala sobre a remuneração de dirigentes no Miroski, o que o Miroski diz sobre isso. E aí ele coloca, assim, em termos bem fortes, ele pergunta, os dirigentes, eles são vistos como bandidos ou como altruístas? Né, a partir dessa determinação da remuneração dos dirigentes pelo Miroski. E a segunda pergunta que eu queria endereçar é do Felipe, e ele diz que o Miroski foi uma construção coletiva, e nesse cenário de desmonte das políticas públicas e dos conselhos de extinção de alguns fundos pela PEC 186, qual o cenário que o terceiro setor tem pela frente? Obrigada pelas perguntas da audiência. É sempre bom a gente poder, enfim, dialogar também sobre a nossa realidade, nosso cenário político, né? E ambas as perguntas estão relacionadas a isso. Quando a gente pensa se o dirigente é bandido ou altruísta, a gente está também diante de um cenário que a gente chama de criminalização burocrática, criminalização administrativa das organizações da sociedade civil, que é uma vertente do que já era conhecido da criminalização dos movimentos sociais e dos ativistas, né? Isso porque a gente está em meio a um cenário de criminalização de toda e qualquer atividade política, né? Então, as organizações que atuam na esfera pública, elas também estão provocando, elas também estão criticando o Estado, elas também estão trazendo temas que nos interessam enquanto sociedade, enquanto democracia, e que muitas vezes incomodam os nossos governantes, especialmente os governantes autoritários, que não estão abertos a serem permeados pela participação da sociedade civil. Existia, sim, essa ideia de que, para acesso aos benefícios fiscais, as organizações deveriam ter dirigentes altruístas e voluntários, e justamente com o processo de profissionalização das organizações da sociedade civil e a necessidade de que esse campo seja permeado por pessoas que queiram se dedicar, que queiram fazer carreira na área, a gente quer atrair mais jovens que se dediquem, de fato, ao terceiro setor, e por isso a legislação toda foi modificada, né? Então, entre essa agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil, especialmente ali entre 2014 e 2016, foram muitos atos normativos que foram mudados para permitir, para autorizar, para deixar de ser um obstáculo legal a remuneração de dirigentes. Então, hoje, sim, é possível, autorizado, é legalmente permitida a remuneração dos dirigentes das organizações da sociedade civil, inclusive sendo alocado nos projetos com recursos públicos. E aí a lei traz as limitações disso, tem que ter correspondência com o objeto do plano de trabalho, tem que ter uma carga horária enfim, efetivamente dedicada, qualificação técnica necessária para isso. Há na legislação tributária, na 9532, uma limitação de 70% do teto do maior salário do Poder Executivo Federal, que dá uns R$39 mil, esse teto de 70 dá uns 27 mil, em grosso modo, né?
Além de ter, enfim, alterações e mudanças quando a organização é o CIP, ela precisa ser, enfim, essa remuneração tem que ser obrigatoriamente seletista, e aí pode ter o teto de 100%. Tem diversas características e limitações para cada tipo de situação, se vai ser seletista, prolabore, enfim, e a partir da titulação existente. Mas fato é que não é mais proibido. Isso é uma informação importante de gravar. E então a gente não está falando de bandidos, a gente está falando de pessoas sérias que se dedicam a gerir organizações de sociedade civil importantes para o nosso país. E óbvio que toda a questão do Mirosk e dos recursos públicos em geral depende de orçamento. Então, Felipe, muito pertinente você trazer não só a PEC 186 de agora, mas também a gente tem desde a PEC do teto de gastos anterior, que acaba limitando muito a atuação do terceiro setor, assim como a atuação de políticas sociais e ambientais em geral, né? Então, é bem importante que a gente possa estar atento ao tema do orçamento, buscar incidir, influenciar dentro do Congresso, das Assembleias, das Câmaras de Vereadores, para que a gente possa garantir que as áreas de atuação que são de interesse público, que são relevantes e que são típicas do terceiro setor, possam também ter orçamentos garantidos para que a gente possa fazer as transformações sociais necessárias no nosso país. Então, a gente tem um cenário muito ruim, muito adverso, de muita criminalização, mas não é sem luta que a gente sobrevive a esse cenário. É justamente fazendo as denúncias necessárias e buscando alianças, articulações, para que a gente possa, de fato, avançar nesse campo de forma a demonstrar à sociedade que há uma confiança pública existente nessas organizações, e por isso as doações são tão importantes, porque as doações também, elas dão uma legitimidade da sociedade, uma legitimidade dos indivíduos, uma legitimidade das empresas, para além do que o Estado esteja disposto a aportar. Mas, de fato, enfim, a Lei 13.019 não garante o recurso, ela diz a forma como esse processo de execução de recursos vai ser acessado e dispendido, e a gente precisa, enfim, mobilizar e atuar junto com os nossos governantes para poder fazer com que esses recursos cheguem aonde precisam chegar. Perfeito, Laís. Obrigada, Laís. Você, inclusive, já respondeu uma outra pergunta que eu iria trazer, e acho que a sua resposta já contempla a pergunta do Gustavo Fernandes, que é um dos brigadistas presos pela polícia do Pará durante o combate de incêndios florestais na Amazônia em 2019. E ele pergunta como enxergamos, de maneira geral, a perseguição do atual governo federal e seus adeptos contra as OSCs de proteção ambiental na Amazônia. Você já respondeu isso falando da criminalização, não sei se você gostaria de colocar um adendo mais para o Gustavo. Acho que só o último recado seria que, justamente porque a gente está vivendo esse momento que é mais adverso ainda, a conformidade legal ela tem uma importância maior ainda. As organizações precisam cuidar dos seus telhados de vidro. Quanto mais lacunas e quanto mais questões a organização tiver em termos administrativos, burocráticos, mais ela tem a possibilidade de ser perseguida nesse cenário, né? Então, é muito importante que a gente cuide reputacionalmente de todos os processos de gestão para evitar que essas criminalizações aconteçam. Mas, mesmo assim, no caso específico do Saúde e Alegria, foi uma criminalização muito exacerbada, né, com os brigadistas que, enfim, por conta do fogo, da Amazônia, tentando reverter a narrativa de que quem estava protegendo a floresta estava, de fato, colocando fogo na floresta, e ali nem tinha tanto a ver só com uma questão burocrática, né, mas você vê que a perseguição, no final do processo, a gente percebe que não foi exatamente a questão do vínculo do CNPJ, do CPF, a gente não vai ter muito tempo de explicar aqui o caso como um todo, mas eu acompanhei e olho porque admiro muito a organização Saúde e Alegria e me solidarizo aí com os brigadistas e com tudo que vocês viveram, né? Mas vamos lutando junto para que isso não aconteça mais. E quando acontecer, que a gente se defenda. Por isso estava falando também nas articulações e nas redes, né? Acho que Laís falando, acho que por boa parte dos professores. Obrigada, Laís. Bom, eu vou lançar, nós não temos tempo de fazer todas as perguntas, então, quem não se sentiu contemplado, tiver uma outra pergunta, manda
manda uma mensagem para o nats@pucsp.br, vou colocar aqui. Mas eu queria trazer a última pergunta, uma pergunta do Walter, muito provocadora, eu acho, para cada professor, porque ele pergunta assim: qual o segmento do terceiro setor que será mais demandado no pós-pandemia? Então, eu abro, não sei se talvez Michel, Luanda queiram falar um pouquinho, mas é muito provocativa, porque eu diria que é gestão de pessoas, cuidar da saúde mental, né? Mas, enfim, eu abro, eu coloco aqui para os colegas. Michel, gostaria de... A gente ainda vai ter a fala do Padula, né, no encerramento. Então, saudar a Fátima com a questão da gestão de pessoas, saúde mental, e pensar a escuta das organizações e do território, a construção conjunta das enunciações, das prioridades, toda essa questão seria muito importante para que depois as ações, os projetos estejam colados na necessidade, na demanda concreta das pessoas, e que sua execução seja feita também com acompanhamento da própria comunidade. Esse seria meu recado. De Pedro. Só para complementar, Fátima, assim, como teve mais demanda para a área assistencial, né, bolsa alimentação, etc., na pandemia, eu entendo, mas na verdade todas foram demandadas, né? Quem atua com educação estava demandado, quem atua com direitos humanos tinha demanda, quem atuava na saúde tinha muita demanda. As demandas vão continuar, a sociedade vai continuar do jeito, mais ou menos do jeito que era, e as demandas do território vão ser as mesmas. Eu não acho que vai ter alguma demanda maior pós-pandemia. Quer dizer, lógico, cuidar das pessoas que estão na organização, cuidar das pessoas que estão no nosso entorno, mas em termos de causas, em termos de demanda social, a sociedade vai se reerguer como um todo, e todas as demandas vão acontecer parecidas como que eram antes da pandemia. Então, eu vejo uma coisa geral, né? E realmente olhar para o território e ver o que está sendo mais necessário. O que eu falo é muito importante. Bom, eu também compartilho da opinião do Pedro e do Michel, né, e a sua também, Fátima, pertinente à questão da saúde mental, e eu só acrescentaria um pouco uma reflexão em cima de trabalho, né, geração de trabalho e renda, né, para a gente ver essa quantidade de pessoas desempregadas, e aí isso permeia várias outras causas, né. Então, eu só me atentaria um pouco a isso, que realmente acredito que nos próximos anos, né, essa questão do desemprego e novas formas de trabalho e geração de renda vão ser bastante pertinentes, e aí vão envolver a atuação de várias organizações sociais, não só de educação, de cultura, né, como ONGs trabalham também profissionalização. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Acho que é bem isso, manter este canal de escuta, né, para perceber as necessidades serão de todas essas áreas que nós falamos, né, mas manter o canal de escuta para que a área está mais fragilizada e como é que pode ser apoiada. Gente, está muito boa essa conversa, mas me cabe cortar, né? Me cabe encerrar aqui a fase de perguntas. Eu coloquei aqui o endereço nats@pucsp.br, então quem tiver alguma pergunta que gostaria de endereçar ou não foi respondida e tudo mais, coloque aqui, nós responderemos com certeza. E agora eu vou chamar o nosso coordenador, Roberto Padula, né, o coordenador do curso, porque tem muitas perguntas sobre o curso. Então eu vou passar a palavra para ele para finalizar esse nosso encontro, que eu já digo que gostei muito de ver a nossa audiência se colocando, dizendo quem são, o que fazem, de onde vêm, de ver os colegas aqui brilhando nos seus temas e agradecendo. E entrego para o nosso coordenador Padula. Obrigada, Fátima. Oi, gente, muito bom. Maravilhosa, obrigada pela coordenação. Um abraço a todos. Agora deixa com o nosso coordenador. Tchau, gente. Valeu. Obrigado a todos. Muito boa apresentação. Quero só aqui mostrar, então, agora, as pessoas estão perguntando aqui no chat. Vou compartilhar, então, aqui um pouco de informação do curso.
Aqui. Foi, né? Então, aqui... Eu já abri. Esse aqui é o... Ó, não apareceu com compartilhamento? Tá aparecendo sim, Padula, a gente tá vendo. Agora tá. Então, tá bom. Aqui é o nosso site do NEATES, né? Ele tem todas as informações aqui dos curso de extensão e especialização, e aí você pode ver cada informação. Mas tem nossas pesquisas, temos aqui os nossos projetos, tem o livro que eu falei também, vai aparecer aqui. Deixa eu ver onde que está. Aqui. Coletâneas e revistas. Está um pouco lerdo por aqui. E aqui, então, tem todas as informações. Eu convido para todo mundo a entrar em pucisp.br/neates. Então, aqui, por exemplo, a coletânea que eu falei, ela está aqui. E pode baixar o livro em PDF, logo vamos ter outra. Sobre o curso especificamente, então, vocês podem entrar pela página do NEATES ou pela própria da PUC, vocês vão achar aqui todas as informações sobre o curso de especialização. Tem aqui a apresentação do curso, o corpo docente, essas pessoas maravilhosas e outras que vocês viram aqui. A estrutura didática, valores, né? Todo mundo pergunta de valores, tem aqui o valor. E tem aqui as turmas, que começa agora dia 23. As aulas serão todas remotas, né, no curso todo. O curso tem 1 ano e meio, mas a gente já está entendendo que tem pessoas de fora de São Paulo, então as aulas são remotas, tem mais aula ao vivo, né? Então, a pessoa está interagindo com os colegas e com os professores ao mesmo tempo. Tem algumas atividades online, assíncronas, né? Então vamos visitar tal organização. Cada um vai visitar uma organização e depois vai falar, né, com o grupo. E talvez, conforme as condições sociais, sanitárias permitirem, a gente faça alguns encontros presenciais, facultativos, é claro, né? Se tiver gente de fora de São Paulo que não consegue vir, a gente não vai obrigar que venha, mas é uma possibilidade para permitir não só a gente se conhecer, como permitir todo esse network entre nós, né? Então, eu convido vocês a darem uma olhada no curso. Se tiver mais necessidade de informações, o e-mail que a gente colocou aí, o neates@pucsp.br, é o canal, né? E aqui na estrutura didática, vocês vão ver tudo que a gente vai falar, né? Esse primeiro módulo, essa parte de Estados, políticas públicas, que é o Pedro, direito, que é a Laís, Paula e Estela, captação de recursos, Michel, comunicação, que é a Luanda, e vamos ter outras palestras, algumas visitas virtuais, mas vamos ter. No outro semestre, o planejamento estratégico, gestão financeira, que é o TOSE, gestão de pessoas, que é a Fátima, gestão de cooperação, que é a Mirti, e depois, no último semestre, a elaboração e implementação de projetos sociais. Isso aqui vai permear o semestre todo, junto com a disciplina de avaliação e a de ética, e que aqui isso já vai virar o TCC, e que eu disse, a gente faz aqui, ou são pesquisas que os alunos trazem, ou projetos que queiram implementar, sejam reais ou fictícios, mas sempre que puder ser real, a gente está aqui para ajudar. Essa é a função nossa, enquanto universidade, trazendo conhecimento para todos. Eu acho que é isso que a gente tinha aqui para falar, né? Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo. No dia 11, nesses mesmos canais, mesmo horário, temos a palestra sobre diversidade nas organizações, né? A atuação das organizações nesse assunto de diversidade. Eu acho que a gente pode interromper aqui. E é isso. Obrigado a todo mundo. Quem quiser o certificado também pode pedir pelo e-mail, né, porque a gente consegue mandar pelo próprio Simpla. Então, eu espero que todo mundo tenha gostado. Eu não sei se professores querem dar alguma nova palavrinha.
Eu só queria fazer o registro, Padula, né, do nosso professor Luciano Junqueira, nosso mentor, né, aquele que criou o NEATES, né, 22 anos, né, estamos indo, e ele está nos assistindo, e ele nos inspira sempre, e produziu muito conhecimento sobre rede, sobre intersetorialidade, e auxiliou muito nessa luta que hoje se encontra num novo patamar, com muita participação, com certeza, dele. E por ele, em homenagem a ele, a gente vai seguir aqui firmes e fortes. Um beijo grande a todos. Beijos, abraços, obrigado. Beijo, gente. Boa tarde a todos.